Olá pessoal, boa noite a todos. E é claro, muito contente em saber que nesse feriado, possamos proporcionar um bate-papo. A gente chama de aulão, mas é uma roda de amigos, uma roda de pessoas do bem, uma roda de pessoas que estão buscando algo a mais. Senão, você estaria, claro, fazendo qualquer uma outra coisa que fosse da sua conveniência. E antes de colocar aqui online o Dr. Márcio, nosso parceiro de projeto, foi junto com ele que resolvemos criar esse perfil no Instagram para falar sobre o nosso cotidiano. Então essa palavra, que política, que tem relação com a polis, que no Império Romano também se relacionava ao conceito de cidade. Em especial falaremos de Brasília, mas não ficaremos presos somente ao Distrito Federal. Mas Brasília é o ponto central que dá para discutir temas nacionais e internacionais. Então esse grupo nos servirá de grande valia para fomentar a criação, a imaginação, trocarmos ideias e, quiçá, coisas maravilhosas possam advir desse projeto, dessa nossa intenção. Esse é o nosso tema da noite, sobre as nossas intenções. Eu gostaria que ficasse muito atento enquanto sintonizamos aqui com o Dr. Márcio, advogado do Distrito Federal, e aí um grande colaborador aí no que diz respeito ao processo ideológico, também ao debate, ao confronto, não cruza os braços, ou seja, uma coisa que eu posso dizer, uma de suas grandes qualidades, não é um homem covarde, sabe o que quer, sabe o que pensa, e é por isso que nós aqui, somando, tenho certeza, será como na metáfora do colar de pérolas. Se eu lhe der uma pérola hoje, daí a pouco você vai guardar, numa outra oportunidade, numa outra live, eu te dou uma outra pérola, você vai guardar tão bem guardado, você não vai nem saber onde é que você deixou. Numa terceira live, você vai colocar em algum lugar e de repente aquela pessoa que arruma a casa, pegou e guardou em um outro lugar. De repente, um dia a gente se encontra e eu pergunto, e as pérolas que nós distribuímos, que deixamos aqui no canal, vamos falar um pouquinho sobre ela? Você vai dizer, olha, professor, sinceramente, a primeira eu guardei, a segunda eu já não sabia onde estava, a primeira guardei tão bem guardado que nem eu sei onde está, e a terceira alguém arrumou e eu não sei também. Então, é nesse Instagram que estará registrado, não só aqui, mas no YouTube, nos outros canais, os vídeos, os posts, ou seja, é o colar. Então, cada vez que você assistir uma live, ver um post, você vai colocando cada pérola dessa dentro de uma linha, que é esse perfil do Instagram, que hoje, coincidentemente, no Dia do Trabalhador, e também que foi criada no aniversário 60 anos do Distrito Federal, tivemos aí, por coincidência, também a criação do nosso perfil. Eu gostaria de deixar uma metáfora para darmos início ao nosso debate, à nossa conversa, mas quero deixar aqui um pouco aberto agora para que se apresente o Dr. Márcio, que a gente gosta muito de falar, palestrante fala muito, E advogado também, a vida dele está sempre buscando informações, aprendendo, estudando. Boa noite, doutor Márcio, seja bem-vindo aqui a essa nossa parceria, esse nosso projeto. Boa noite, professor James Bauer, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando, que deram a honra de nos prestigiar e de nos acompanhar numa noite de feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Essa iniciativa do Política Cotidiana é uma ideia que já vinha sendo construída há um certo tempo, e eu tive a oportunidade de conversar com o professor James Bauer,
porque acho que é a pessoa mais qualificada para fazer parte disso, nós dois fazermos parte disso, construirmos isso juntos, pela qualificação que ele tem, pela capacidade intelectual, pelo nível de formação, o leitor mais rápido do mundo, e acho que isso agregaria muito a nossa ideia de discutir política relacionada à vida comum, ao cotidiano, porque isso é fundamental nos dias de hoje. Há pouco eu estava assistindo a live do Leandro Carnal e do Cortella, que estavam fazendo, começou às 18 horas, né? E eles estavam falando exatamente sobre isso, da necessidade de se discutir essas questões políticas, essas questões de crise, polarização política, dificuldades da compreensão de todas as pessoas, todos os atores políticos desse país e do mundo, né? A necessidade de se falar sobre isso agora. É na crise que as pessoas precisam discutir, é na crise que as pessoas precisam dialogar, precisam construir pontes, precisam entender a necessidade da gente trazer a política não para um processo de criminalização, mas para um processo de diálogo diário, de convergência com o nosso dia a dia. Até porque o ser humano é, na essência, um ser político. Aristóteles, quando falava de política, ele entendia que a política era a ciência para a qual a finalidade é a felicidade do ser humano. Ou seja, a gente passa por um momento no país onde a política mais afasta as pessoas do que agregam as pessoas, mais afasta, mais distancia as pessoas do que aproxima. E não é isso que a gente precisa. A gente está num momento muito complexo, um momento global de dificuldade, de representatividade, de dificuldades em todos os aspectos. E discutir sobre política, e essa ideia que a gente teve, eu e o professor James Bauer, é a oportunidade que a gente terá de conversar com vários agentes políticos, com vários agentes de diversos setores, em relação à política brasileira, a política do Distrito Federal, e assim podermos construir ideias, projetos, possamos também construir iniciativas conjuntas, onde todos possam participar desse diálogo e possam entender que a política não é algo ruim. Ao contrário, quando é uma política bem feita, por pessoas bem feitas, honestas, íntegras e corretas, é a melhor maneira para poder resolver todos os problemas que a gente tem no país e no Distrito Federal. Portanto, professor, é uma honra poder, com a sua companhia, construir esse projeto político cotidiano. Tenho certeza que, com a participação de todas as pessoas que têm nos prestigiado, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no Twitter, a gente vai fazer um bom trabalho. Mas eu acho que é importante também que as pessoas nos conheçam. E eu acho que, nesse momento, é importante que, como a nossa abertura, né, nossa estreia no Política Cotidiano, o nosso programa, que eu fico muito feliz de estar vendo aqui vários amigos, vários seguidores, seus alunos acompanhando a gente aqui, nos prestigiando, mas eu acho que o momento é de apresentação, para que as pessoas saibam quem somos nós, né, e por que a gente resolveu fazer isso. Então, peço que o senhor, você, né, meu amigo, peço que você se apresente e, posteriormente, eu faça a minha apresentação, pode ser? Eu ouvi numa outra live, né, que quando só metade da barba está branca, somos meio velhos, né? Mas dispensamos aqui a relação da senhoria. Mas a metáfora que eu tenho para colocar é que a nossa intenção inicial aqui é trocar experiências. Então, só não vale, né? Só não vale atacar, ofender, utilizar de palavras chulas. É claro que esse participante que usar desse recurso, dessa ferramenta, infelizmente serão removidos sem prévio aviso, sem alerta. Então, o respeito, né, eu acho que é a coisa mais importante desse grupo. Nesse bate-papo, eu gostaria de contar uma metáfora dos mercadores, de pessoas que tinham um vínculo e passavam por dificuldade, tinham um vínculo espiritual desenvolvido, que não tem nada a ver com religião, e eles receberam um mensageiro na beira do caminho, e esse mensageiro sugeriu a eles o seguinte: olha, vocês vão pegar tudo que está guardado aí nas suas mochilas, todo o espaço que tiver sobrando, e vai complementar com pedras, né? Então eu troca ou complementa da forma que achar melhor, você vai buscar pedras na beira do caminho, e pela manhã, quando amanhecer o dia, terão uma grande surpresa. Para alguns, uma surpresa, algo agradável, né? Algo que vai lhe deixar muito feliz.
para outros, infelizmente, nem tanto, e para outros uma grande decepção. E pensando nisso, alguns simplesmente ignoraram, falaram, que nada, isso é conversa fiada, nessa coisa de mensageiro, de gente que vem trazer ideias, né? O ser humano não para de sonhar, né? Hoje somos tolhidos para acreditar, como o próprio Dr. Márcio falou aí, na criminalização das ideias da própria política. Mas eu sei que alguns pegaram, para não dizer que não participei, como você está aqui hoje, né, e agora, vou pegar algumas pedras e colocar no meu camelo. E outros resolveram deixar tudo que tinham para trás, largaram, se esvaziaram, porque algumas pessoas às vezes estão tão cheias de ideias, cheias de preconceitos, que não tem espaço para mais nada. E outras esvaziaram, jogaram tudo que tinham e encheram o camelo de pedras. E ao amanhecer o dia, não sei se você já conhece, sabe o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu, doutor Márcio? Já ouviu essa historinha? Não, não sei. As pedras, né, aquele mensageiro espiritual, as pedras se transformaram em ouro. Então, ao amanhecer o dia, eles abriram a bagagem, e aqueles que não acreditavam que poderiam aproveitar ou acreditar naquele mensageiro, ficaram altamente decepcionados, tristes e frustrados, porque não tinham ouro nenhum. Então, eles não quiseram aproveitar aquele momento curto de mensagem que estava sendo passado. Outros que pegaram alguma coisa, não ficaram nem tão alegres, nem tão tristes, tinham algum ouro. Mas aqueles que se esvaziaram, que abriram a cabeça, que abriram a mente, né, tinham ali e ficaram ricos, porque tiveram a capacidade de aprender e se enriquecer. E esse grupo, o nosso perfil, a nossa intenção, tem essa coisa. Às vezes você está tão cheio, tão pesado, tão carregado, esquece um pouco suas ideias, tenta abrir a mente, ouvir, refletir. Hoje, não é só aprender a grande novidade, mas está no desaprender e reaprender. Às vezes, para ser bem sucedido hoje, você precisa desaprender e reaprender. Então, essa também é uma das intenções. Ou seja, tentar aprender, às vezes, desaprendendo. Infelizmente, vamos ter que largar algumas coisas para trás, tá? Então, meu nome é James, alguns já me conhecem, James Bauer, sou especialista em leitura dinâmica. Eu falo especialista porque eu nunca fiz nada na vida, só isso. Então, 25 anos fazendo a mesma coisa, não tem como você deixar de ficar, de aprender um pouco desse ofício. Então, já tive a oportunidade de percorrer o Brasil todo mais que 2 vezes. Centro-Oeste, Norte e Nordeste, já falei para todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, isso tudo soma 1 milhão de alunos. No Distrito Federal já passa de 150 mil pessoas que já foram a alguma palestra, já tiveram algum contato conosco. Sou Master Coach, ou seja, também sou especialista em inteligência emocional, tenho também formação em programação neurolinguística. Então, a minha área é a área cognitiva. E o Márcio vai se apresentar, falar sobre toda essa experiência aí da trajetória de convivência, de aprendizagem, de troca, de colaboração, de serviço, e por isso que entendo ser ele fundamental, porque eu tenho um desenvolvimento nessa linha teórica, cognitiva, já li mais de 5 mil livros, a Enciclopédia Britânica 2 vezes, a Bíblia 45, mas só ler não adianta. Então eu resolvi abrir a boca, ou seja, deixar um pouco de espaço para a prática, e é nesse canal que a gente pretende direcionar as arrecadações, ou seja, só o ano passado foram 20 toneladas de alimentos arrecadados, ou seja, mas fazer isso com sabedoria. E eu convidei o Dr. Márcio para me ajudar a pensar, para tentar exercer o conhecimento. Quando você tem apenas conhecimento, não é, você é apenas uma pessoa informada. Quando você consegue colocar em prática a informação, você se torna um sábio. E foi para isso que eu te chamei, mas você já sabia desse nome, que você já vinha há alguns anos, né, já articulando, não sei se anos ou quanto tempo exatamente, mas já existia esse nome, vem dele, né, o nome Política e Cotidiano, e agora ele vai falar para nós um pouco também dessas intenções.
Pois é, pessoal, como eu disse, a gente precisa se apresentar para que as pessoas entendam por que você está aqui nesse momento, né? Porque nós estamos aqui nesse momento. Foi o que o professor falou, a gente tem como meta e objetivo e intenção construir novos paradigmas, novos mapas mentais, desconfigurar o que há de configuração, que talvez não seja o melhor caminho, e configurar uma nova forma de pensar a política como alternativa de mudança e de construção para esse país. E é por isso que a gente veio e construiu isso conjuntamente. Bem, como o professor já disse, eu já me apresentei, me chamo Márcio Prado, sou advogado. A minha vida na política parte desde quando eu tive, com 7 anos de idade, câncer no intestino. Isso prova que a política não é algo necessariamente partidário, mas é algo que se faz no dia a dia, porque você pode fazer isso de várias maneiras. Então, eu tive câncer com 7 anos de idade. Em Brasília não havia uma estrutura hospitalar adequada para poder fazer o tratamento das crianças. Eu tive a infelicidade de ver companheiros de crianças internadas, que eram meus amiguinhos daquela época, que chegaram a falecer, e fui fazer o tratamento em razão da situação financeira dos meus pais serem uma situação, de certo modo, confortável diante da maioria do povo brasileiro. Eu tive condições de fazer o tratamento em São Paulo, no Hospital do Câncer. Mas aquilo, durante minha vida inteira, me incomodava. Não conseguia entender por que o Distrito Federal, capital do país, não tinha condições de ter uma estrutura hospitalar adequada para atender as crianças com câncer. Então, eu volto do tratamento com 7 anos de idade, e venho fazer um acompanhamento aqui em Brasília, que é necessário durante 10 anos, você fazer as revisões, o acompanhamento. Uma das médicas, doutora Isis, que hoje é a diretora técnica do Hospital da Criança, acaba sendo foi indicação de São Paulo para que ela fosse me acompanhasse aqui em Brasília. E nesse processo ela me convida para conhecer uma instituição que estava se criando naquele momento, que era a Abrace, uma instituição que cuida de crianças das famílias com crianças com câncer infantil, tem uma casa de apoio, e que naquele momento estava se construindo. Isso foi mais ou menos, eu tinha por volta de entre 12 e 14 anos de idade. Hoje eu tenho 41. A partir da entrada na Abrace, eu me tornei voluntário, comecei no processo de construção, né, da instituição, da Abrace, e um dos desejos que a gente tinha, porque lá a Abrace foi constituída por pais que perderam seus filhos no tratamento, ou por pais que conseguiram que os seus filhos tivessem êxito no tratamento, que tiveram que ir para fora, mas tiveram êxito no tratamento, e por ex-pacientes, que era o meu caso, que era o primeiro, nesse caso, ex-paciente. Então, assim, diante de todas essas dificuldades, da necessidade que eu percebi, com 14 anos de idade, que Brasília precisava de uma estrutura hospitalar para poder atender as crianças com câncer, tanto a diretoria, eu como membro da diretoria da Abrace e os outros, decidimos construir o Hospital da Criança do Distrito Federal. Na época, o governador Joaquim Roriz doou o lote e a Abrace se comprometeu em construir e fez um contrato de gestão. Futuramente houve um contrato de gestão onde esse hospital hoje é administrado pelo ICIP. Portanto, desde a infância, quando eu tive o câncer infantil, eu percebi que era necessário que a gente colocasse a mão na massa, tanto com trabalho voluntário, com iniciativas que pudessem realmente mudar o meio que nos cerca. Porque o discurso vazio, o discurso de elogios ou críticas vazio, ele não leva ninguém a lugar nenhum. E o objetivo do político cotidiano, além da gente poder desmistificar a política como algo ruim e mostrar para todos que a política é um caminho necessário e adequado para as mudanças no Brasil e na cidade, é também mostrar que juntos a gente pode construir coisas muito importantes e muito relevantes. Então, diante disso, professor, eu não via outra alternativa senão efetivamente começar a participar de forma mais intensa na política. Eu fui voluntário até os 20 anos de idade, entrei na faculdade, criei o Centro Acadêmico de Direito na instituição, no IESB, onde eu me formei. Eu fui a primeira turma de Direito do IESB, né? Fiz pós-graduação, depois que eu saí da faculdade, na área de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito Trabalhista, tudo relacionado a direitos sociais. Eu tenho um escritório de advocacia, M. Prado e Oliveira, advogados associados, que tenho como sócio a doutora Kátia Oliveira, que é uma grande companheira, e aí é uma grande amiga também de trabalho, tem feito um grande trabalho,
E aí, voltando à política, em 2013, percebendo que a política do país, nesse caso a política partidária, passava por um processo de grande dificuldade e de aversão das pessoas, achou-se necessário a gente construir um partido. Veja bem, a gente pensar na possibilidade de construir um partido. Eu estava assistindo a televisão e vi uma reunião da Rede de Sustentabilidade, que estava começando a pensar em se reunir, a Marina falando, e a minha esposa falou, você não gosta tanto de política, então, já que os partidos brasileiros hoje não representam exatamente o que você defende, que é uma política voltada para a sustentabilidade, voltada para atitudes de forma correta, decente, uma política onde não há o toma lá da cá, uma política de representatividade de forma horizontal, onde as mulheres tenham poder de participar, onde as mulheres são respeitadas, admiradas e têm capacidade de liderar, inclusive a nossa liderança maior Marina. Então, diante dessa circunstância toda, resolveu-se o quê? Construir um partido, e aí em 2013 a gente deu início à criação da Rede de Sustentabilidade, que só em 2015 a rede foi oficialmente registrada, e a partir de então faço parte da direção da rede. Mas veja, que desde a infância, nós somos instados a fazer algo, e eu digo nós, todos nós, só que nem todo mundo tem a disponibilidade, ou nem todo mundo tem a curiosidade ou o interesse de fazer algo que, de repente, às vezes nem consegue entender muitos sinais, mas acabo que eu, desde a infância, fui instado, e por essa razão eu entrei na política, e por essa razão a gente está aqui hoje, dando início a um projeto que eu tenho certeza que vai ser um projeto de muito êxito, não para nós, mas para todos que estão acompanhando isso, porque a gente vai, com pequenas sementes, plantando uma mudança na sociedade do Distrito Federal e do Brasil. Então, assim, eu fico muito feliz, professor, eu fico muito honrado mesmo de poder fazer essa parceria com você. É uma construção que vai gerar uma mudança na forma de pensar das pessoas. A gente está aliando uma pessoa igual a você, que tem um conhecimento profundo em diversas áreas, e comigo, que sou uma pessoa que gosto de botar a mão na massa e de fazer as mudanças sem ter medo de arriscar, sem ter medo de lutar diante dos desafios que se apresentam. Então, é um prazer fazer parte disso, fico muito feliz, e todos que estão sejam muito bem-vindos a participar desse desafio junto com a gente. Serão muitas as lives, serão muitas as postagens, mas a intenção é a sustentabilidade. Nós ainda não percebemos que se pega fogo na casa do vizinho, o problema é meu também. Então, muitos ainda acreditam que se está pegando fogo lá, eu estou aqui na minha, e não é bem assim. É problema meu também, a minha casa vai ser atingida. Então, alguns acreditam que pode andar livremente, que pode sair por aí arriscando a sua própria vida e de outras pessoas. Muitos não se preocupam se está jogando um objeto que não é biodegradável no meio da rua. Outros sequer estão preocupados se estão desmatando ou não a Amazônia, ou se já plantou pelo menos uma árvore, né? Um ditado que diz que tem que se fazer um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Mas a sustentabilidade não é só também sobre o meio ambiente. Então, a nossa intenção aqui é falar de algo não sustentado, mas com sustentabilidade, que é muito mais amplo. Vamos trazer esse tema aqui, e trocando isso com várias pessoas, algumas oportunidades eu e outros, em outras estará o Márcio convidados e outros convidados. Então a intenção é mostrar que a ética é importante, enfim, a educação é importante, a saúde é importante, o meio ambiente é importante, a economia é importante, ou seja, que existem inúmeras áreas, né, dentro da política que precisa ter sustentabilidade, e possamos então encarar como uma nave, que ela está pendurada no espaço, né, navegando. Todo mundo já conhece essa ideia astronômica, e fazemos parte desse mesmo barco, estamos no mesmo caminho, seguindo a mesma trajetória, só que às vezes por egoísmo estamos sacando tudo o que podemos, sem estar preocupado se a próxima geração irá usufruir desses benefícios. Então, professor, eu gostaria, só te interrompendo um pouquinho, logo depois que o senhor fizer essa apresentação perfeita que o senhor tem feito da sustentabilidade,
eu acho que a gente pode dar oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta também, ficar à vontade, não é isso? Sim, sim. Claro, eu tenho certeza que seria bom depois termos uma terceira pessoa para encaminhar elas até por escrito, né, para nossas mesas. Às vezes uma pergunta direcionada para a gente, ou às vezes para uma outra pessoa. Então, no meu caso aqui, tem a minha esposa que está acompanhando as perguntas, mas eu não combinei assim muito com ela essa coisa de trazer as perguntas, né? Mas é possível sim, se a gente visualizar alguma coisa aqui pelas mensagens, eu acho que a consigo gente pode tocar visualizar no aqui das assunto. mensagens. Eu estou conseguindo visualizar aqui, quero agradecer, inclusive, a presença do Júlio Pires, que eu estou vendo aqui, Paulo Moraes, Tavo Prado, André Becão, vários outros. José, não dá para citar todo mundo, mas, de qualquer forma, eu estou vendo aqui as manifestações, professor. O pessoal está nos dando muito, desejando muita sorte, viu? Que bom, eu fico contente. Eu estou vendo aqui superficialmente, elas vêm subindo, apesar de ler rápido, mas estou muito mais preocupado em estar tentando deixar claro qual é o nosso perfil. Então, eu tive um comentário hoje, né? É um triste comentário, e isso não vai ser incomum, toda hora alguém vai comentar algo diferente ou esquisito. Então, quando lançamos o projeto, né, da leitura dinâmica nas escolas, então hoje nem todo mundo tem condições de pagar 2, 3 mil reais numa mentoria comigo, né, fazer aulas particulares no Skype. E quando eu coloquei, eu tive maior quantidade de curtidas, eu nunca tive um post tão curtido como esse post da leitura dinâmica nas escolas. Mas alguém colocou lá que eu estava querendo furar, Márcio, o isolamento. Ou seja, professor, o senhor está me incentivando com esse projeto da leitura dinâmica nas escolas, incentivando que elas voltem logo para as aulas, para que, com as suas técnicas, né, não precise mais se estar isoladas. É o contrário, porque nós sabemos que esse isolamento vai durar. Esse isolamento, claro, já foi prorrogado, não há previsão de retorno. E uma coisa que eu deixo para você refletir: se muitos dos nossos alunos não estudam bem, com tanto afinco, eu sei porque eu sou professor há muitos anos, dentro de sala de aula, você acredita que tem a grande maioria estudando sozinho em casa? Então imagine, sem dúvida que não. Imagina a defasagem, né? Eu não vou dizer só tecnológica, alguns não têm celular, outros têm celular, mas o celular ele não oferece, não é um Android competente para acessar os links das escolas que o governo vem oferecendo, outros sequer têm internet ou uma internet de qualidade, e pouquíssimos ainda um notebook. E mesmo com toda a tecnologia, outros não terão, né, a preocupação e nem, é claro, a disciplina para estar ali. E é por isso que eu agradeço a mais de 6 mil curtidas nessa nossa intenção também de levar a leitura dinâmica sem custo nenhum para as escolas do Distrito Federal. Então, outro me perguntou, mas por que só o Distrito Federal? Porque eu sou só um. Mas quem sabe você que está aqui no grupo aprende, leva para a tua cidade, leva aqui para Lusiânia, leva para o entorno, leva para o Valparaíso, né? Enfim, para Formosa, que está tudo aqui coladinho, amarradinho com a gente, tá? Então fique aqui não só para ouvir, não é essa a intenção. A intenção aqui não é só falar e tentar fazer uma lavagem cerebral, te impor ideias, mas a nossa intenção aqui é trocar ideias, ou seja, construir isso junto. Ou seja, partimos do princípio que o construtivismo, né, a elaboração, né, e que juntos somos mais fortes. E a metáfora é simples: se você pegar um palito de fósforo e faz quebrar, mas tenta pegar a caixa toda, né? Junta todos e tenta quebrar para ver se você quebra. Rasga um papel, tenta rasgar uma lista telefônica. Hoje não existe mais, não que eu esteja velho, né? Mas antigamente tinha aquelas listas enormes, né? Então alguns em campeonatos rasgavam, mas juntos somos mais fortes. Vou passar mais um pouquinho a palavra aqui para o nosso... Existe uma frase que eu uso, professor, que eu acho que reflete muito o que a gente está pretendendo fazer aqui. Eu vi que você até colocou em uma das nossas postagens, que só existe o que se faz. É simples assim.
Não adianta a gente achar que o mundo vai ser melhor se a gente não movimentar uma palha para que isso aconteça. Então, essa é a questão da sustentabilidade, que você já colocou muito bem, que nós defendemos, mas também é a questão da gente poder fazer, como agentes políticos, a mudança que a gente acha necessária no mundo. Em Brasília, no Distrito Federal, no Brasil, é assim que a gente vai construir um mundo melhor, uma cidade melhor e um país melhor. Eu acho que, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, mas de qualquer forma eu acho que a nossa intenção de hoje foi muito feliz em poder apresentar um pouco de nós dois, né? E as intenções do Política e Cotidiano. Não sei se você já, na próxima entrevista a gente já conversou, vai ser você que fará, né? Não sei se você já definiu quem será o seu entrevistado, a pessoa que você vai conversar, com quem vai ter o bate-papo, mas é dia 8, se eu não me engano, então, no mesmo horário vai ter mais uma live com você, não é isso? Isso. E eu gostaria também de deixar claro que, pela comemoração dos 60 anos, estarei, né, sorteando alguns cadernos, né, uma mentoria, para que você esteja mais perto, treinando. Eu coloquei lá no bio, né, ler para se mover. Né? Então, ler é conversar com sábios. E quando você tem uma leitura melhor, que muita gente pensa que a leitura dinâmica é só ler rápido, mas não, é ler bem. Então, por isso, para ajudar na formação desses grandes leitores que estão conosco já no grupo, eu não pensava que atingiríamos a meta das 1.000 pessoas, então atingimos e ultrapassamos, né? Já quase 1.200 estão conosco. Continue, convide seus amigos para ampliar esse leque de colaboradores, de voluntários, e no mais, agradeço aqui a presença, né, do Márcio. Ele também estará aqui depois da próxima, numa outra, com alguém, né, torcendo para que todos aí possam aproveitar o máximo possível. Agora, queria fechar, antes também de repassar aqui palavras finais para o Dr. Márcio, né, que não podemos deixar de sonhar. Né? Quando o homem para de sonhar, é como se ele se transformasse num zumbi. Então ele passa a ser um morto-vivo. Quem sabe, nesse pequeno espaço aqui, né, a gente possa jogar, como ele já disse também aqui, uma sementinha que possa se transformar numa grande árvore, num grande projeto. Então, passando as palavras finais, e estaremos encerrando no grupo, né, irei informar também sobre essa movimentação comemorativa que divulgamos durante toda a semana. Então, pessoal, mais uma vez eu quero só agradecer a participação de todos. Hoje está tendo live de um monte de gente, pessoas muito competentes, pessoas muito boas na área musical, teve a do Leandro Carnal e do Cortella. Então, a gente está tendo uma concorrência gigante, mas eu fico feliz de 65 pessoas estarem aqui participando com a gente hoje, pessoas interessadas em nos ouvir, e eu tenho certeza que a gente vai, juntos, construir uma política diferente, construir uma cidade diferente, um país diferente. Boa noite a todos, muito obrigado, e a gente se vê em breve, tá bom, professor? Um grande abraço, viu? Estamos no próximo. Valeu, boa noite.